Eco Sabobô, Eco Joiti, dia de domingo, dia dos ancestrais, bem apropriado para falarmos sobre ancestralidade. Então vamos falar da hierarquia em África. Primeiro rei, seus responsáveis, suas esposas, seu babalaô, seus ajobás, ijobás, seus governadores, sacerdotes, os bales, que cuidam de casas específicas, de ritos específicos. Bale Olodé, que cuida da espiritualidade dos caçadores, que é a matéria que eu gostaria de falar hoje. Antes de Joiá e Amessa Orum Omomade instituir o Axixê, aonde todos os humanos iniciados poderiam receber ao encaminhamento para voltar ao seu Orum, aonde o Onibodê, o Senhor Guardião da Porta, vai abrir essa porta e nos levar para o Orum Salé, aonde seremos julgados por Olorum. Mas antes disso, de Oiá fazer isso, somente os reis, por exemplo, Xangô, através do Alapini, ele fazia o culto da imortalidade, vencer a morte através do Aparacá, né, como tem no outro vídeo, gostaria até que vocês assistissem. Antes disso existia um outro rito específico aos Olodés, chamado Adjejé. Adjejé é uma palavra que significa muitas coisas. Adjejé significa o herdeiro, aquele que herdará. O que ele herdará? O Ofá e o clã dos caçadores, se ele, na morte do chefe dos Olodés, do clã dos caçadores. Aquele que dançar com os caçadores torna-se herdeiro, recebendo então a possibilidade de se tornar o Ijobá de Olodés, senhor responsável pelos caçadores. Isso hoje em dia no candomblé é também um cargo chamado de aquele que cuida da casa do caçador. Então, quando da morte do chefe dos caçadores, todos os caçadores são herdeiros. Arolê. Arolê também significa herdeiro. Areleu Kodé Komaju, Areleu Olodé Muraju, Oniaraê, Olossimobé Kewajô. Todos os caçadores podem se tornar o chefe, um chefe dos caçadores. E existe entre eles uma comunhão muito absoluta, porque a caça necessita de espreita, de tática e comunicação entre os membros da caçada. O adjejé tem a ver com eleger ou encaminhar o caçador para o seu Orum. Né? O caçador, na escala hierárquica do reino, da tribo, ele está em grande posição. Por quê? Ele é quem vai manter a caça, a fruta, o heron, as coisas da floresta, ele que traz. E também ele traz muitas histórias. Né? No Brasil a gente costuma dizer histórias de pescador. Então vamos dizer que na África existem histórias de caçador. Porque o caçador via muita coisa, ele ouvia muitos itons sobre a floresta, sobre os seres místicos, e ele tinha essa ligação com o lado escuro da floresta, com o lado claro da floresta, com as águas claras, barrentas, profundas. Ele tinha todo esse conhecimento.
E no momento do Adjeje, ele recebe o reconhecimento da capacidade que ele teve de sustentar e manter a tribo. Então esse rito para o caçador era muito importante e para a tribo dos caçadores também, porque eles eram os responsáveis pela alimentação da tribo. Sem o caçador não existiria a comida, como sem os okós, sem os fazendeiros, não existiria os alimentos da terra. Então, o caçador tem um rito totalmente específico a ele, né, que é chamado de Adjeje, né, de herdar. Herdar a caça, herdar o conhecimento, que é representado pelo Ofá. Ofá, Ofá, o arco está armado. Então, quando do falecimento de um caçador, ele era levado o corpo à floresta. Se ele era Ibá Orixá, era retirado todos os adochos, os ejés, eram feitos rituais de quebra, de compatibilização daquela força com o corpo do caçador, em homenagem ao orixá que ele regia normalmente, o Odé Walé, pela honra e glória da casa do caçador, ali ele estava. É uma família também, Ibi Olodé, Ubi Odé Walé, pela honra e glória, casa do caçador. Ali ele poderia estar, porque ele fazia parte desse clã. E nesse clã, o que acontecia no seu Adjeje? Todos os caçadores da sua tribo e de todas as tribos se reuniam e traziam caça, traziam elementos da floresta e elemento das buscas que ele viveu e providenciou para toda a tribo. O rito do Adjeje é um rito muito interessante e bonito, não mais replicado, depois que Oiá Yamessan Orum Omomade criou o Axexê, que é uma derivação da palavra Adjeje, onde todos os mortais comuns e os ibás orixás podiam receber seu encaminhamento para o seu Orum, né? Antes disso existia esse rito específico aos caçadores. Após fazerem tudo isso, de colocarem os alimentos num grande alá branco, né, num grande lençol branco, né, ali o corpo do caçador descompatibilizado, ofertado todas as caças, todas as frutas, todas as raízes da floresta, eram feitos sacrifícios, desde o chefe dos caçadores até o mais baixo na escala. Existe uma coisa muito interessante na escala dos caçadores, que todos fazem parte da mesma engrenagem. Consequentemente, eles não são vistos como maiores ou menores. Existem decás, receber, oiês, eles recebem cargos. E esses cargos são mantidos com a maior dignidade, responsabilidade e parceria, né? O clã dos caçadores é um clã de parceiros, aonde um ajuda o outro na caça para atingir o objetivo, que é trazer a comida para a tribo. Aradeu Ashodeibo, Aradeu Ashodeu Morodé, Yaraí Ode Arerero, Oronisha Uero, Orumassageira, que biaê d'água, Ode biaê d'água, ire lococorio, ilesse iberu, Ode o malé, ire lococorio, ilesse iberu, Ode o malé, o tirele gibó, bororó. Trazer a caça, manter a vida. Odé, Olomodé, protetor das crianças, protetor das famílias, protetor da caça. Dizem muita gente que então é sanguinário. Não, ele cuida para que a caça, porque a floresta
tenha seu desenvolvimento. Então, o rito do Ajejé, dos caçadores, tem esse pragmatismo bem mais profundo. Ele não é só encaminhar um corpo, ele é devolver à floresta aquilo que o caçador viveu da floresta. Tem muito a ver com o Ebé, com a sociedade. Então vamos dar uma resumidinha, né? Colocar o corpo do caçador ou do Olodé, o chefe dos caçadores, né? Naquele grande ojá branco, né? Naquele grande lençol, e ali são colocadas todas as comidas e são cortados todos os ritos de obrigação que aquele caçador, dependendo da sua posição social dentro do grupo, tem os seus direitos e tem também as ofertas que os outros caçadores de outras tribos trazem em homenagem aos feitos e glória deste caçador. Quanto mais velho que se tenha esse irê de longa vida, né? Mais amizades ele fez, mais ligações ele fez e mais ofertas ele terá. Não existe uma coisa determinada, se vai ser X ou Z elemento, né? Todas as ofertas são trazidas de coração aberto com aquilo de melhor que o clã dos caçadores adquiriu e tem em suas mãos no momento, na sazonalidade. Sazonalidade da caça, sazonalidade das frutas, sazonalidade das raízes. Então é feito baseado numa questão tempo, sazonalidade dos elementos que serão oferecidos. Então não existe uma regra básica de que tem que isso, isso e isso. Não. Para o Ajejé, não iria a determinadas coisas, por exemplo, uma fruta que só nasce em janeiro, se a criatura Kufo Anlofbo em junho, essa fruta não existiria. Então, este evento de sazonalidade tem muito a ver com o Ajejé, né? No Brasil, criou-se regras, né? Outrora, antigamente, também se passava por essas dificuldades com os lembês, com os pós, por exemplo. Não se tinha acesso em certos lugares mais remotos do Brasil a certos pós, a certas favas, a certas raízes, como o inhame, o cará, né? Não fazia parte de muita localidade. Então se trabalhava com aquilo que existia na geografia, na localização, na ubicação, né, deste grupo étnico, deste Ebé. Então, por exemplo, Exu, Ajé e Sul, Ni, Salvador. Exu come inhame em Salvador. Exu, no Rio Grande do Sul, até há poucos anos atrás, comia somente a batata assada, porque não existia o inhame nem o cará, não tínhamos esse acesso. Com relação à geografia e sazonalidade, na África, os clãs compartilhavam de elementos comuns, sazonais, raízes, frutos e animais, porque também existia a migração dos animais, né? Então, quando da morte, quando cufava o caçador, usava-se os elementos cuja época era propícia. Então não existe uma regra, como no Brasil, de tem que ser isso, isso, isso e isso. A palavra Saara, Ajé um bobô, Saara bobô, prato oferecido para se comer para todos nós do Araiê, mas nesse caso era o clã dos caçadores. Então, servia-se o corpo, servia-se o morto, naquele alá, ele estava ali deitado, o sacerdote, o Olodé, que cuidava da casa do grande caçador, Oxóssi, né? Odé significa caçador, e ali vinha os sacerdotes de Ogum, sacerdotes de Otim,
Iaotim. Otire, qualidade de Oxóssi, qualidade de Odé, Otire, Iotim, Iaotim, Orixá Otim, né? Aonde as mulheres do culto de Otim preparavam o corpo e faziam o primeiro canto do caçador morto. Isso antes de Yamessá, falando outrora. Então, as Yazutins, as esposas também dos caçadores, né? A Yabá, Ni, Odés, as esposas dos caçadores, todas preparavam o corpo. Por que todas? Porque ele era só um, porque não só a família dele, porque ele era parte do Ebé, da sociedade. Todas as mulheres cuidavam dos maridos, das outras, não nesse sentido maligno, né, brasileiro, de vai ter jeito. Não, podia até acontecer, como acontece em toda parte, mas todas as mulheres cuidavam dos filhos umas das outras, uma criança é filho de todos. Os maridos, os caçadores, mereciam o mérito e respeito de toda a comunidade, também feminina, aonde as Iás cuidavam e providenciavam a comida, os grandes sarás, comida comunitária, né? Então, no preparar o corpo, vinham as Iás e as Odés, as esposas dos caçadores, com as folhas do runti, as folhas da paineira, com algodão de paineira, onde envolviam seus adochos, seus ibás, montavam no corpo, e um Axogum, no Brasil tem esse título, Ató Axogum, cortador de bichos de duas pernas, e Axogum de quatro patas, e lá ele fazia os sacrifícios, ele era o Bale, o sacerdote Ni Olodé, da casa de Odé. Odé, o Alé, o Ilé, o Alé, da casa e glória dos caçadores. E ele fazia, então, a desmagnetização. O corpo, né, no rito dos caçadores do Ajejé, o espírito assiste o seu funeral, aonde ele se vê preparado pelas mulheres, pelas Yazotins, que fazem o primeiro canto dos caçadores, chamando os caçadores à floresta. Diz que esse rito durava 3 dias. Não se sabe. Isso é uma história que eu ouvi por aí, gente, né? A gente ouve aqui, ouve ali. Então, nos 3 dias, Ojometá, né? Primeiro dia, desmagnetização, preparo do corpo, onde era raspado todo o corpo, assim como se nasce nu, sem pelos e berbe, se volta para o Orum como num novo nascimento. Raspar o corpo significava voltar a ser criança, né? Biomodé, ou Tumbi, renascido, né? Mas renascer por Orum. Então, todo depilado, todo cheio com as folhas do runti, do iroco, do acocô, euelará, da folha da mamona, que botava todo, né? Tem pessoas que falam que as folhas da mamona seriam as verdes, né? E outros falam que as folhas da mamona seriam a roxa, e outros falam que seriam as duas, e outros falam que não vai nem. Seria feito sobre o alá, né? Um pataco de folhas, pataco nieue, pataco de folhas, folhas ligados à morte, ligados à família, né? A árvore familiar é equivalente a cada localidade e tribo. Se ouve muito falar que a folha do runti, que é uma folha de uma árvore, seria a esposa de Iroco, né? Equivale à casa dos caçadores, como tem outros que dizem que é a folha do acocô para Irelé, que é um outro caminho, sendo que Arolê é o herdeiro dos caçadores. Então, feita a cama, posto as folhas, posto o corpo, o Bale, o Olodé,
raspou toda a criatura, retirou os adochos, marcou nós diríamos os chakras, né? Os pontos de energização desses ibás, e faz o sacrifício. Os animais desse sacrifício são separados e preparados para ser comido entre as mulheres que fizeram o trabalho de preparar o corpo junto com o Bale e que executaram o primeiro cântico para chamar os caçadores. Então esses caçadores vêm, prestam suas homenagens ao caçador morto e trazem os elementos compatíveis às suas tribos e à sazonalidade daquele momento e às caças. Feito um rito de Azium não dormir, né? O Azium não dormir, para zelar e cuidar daquele corpo, daquele espírito que ali está assistindo o seu próprio rito funerário, para que espíritos da noite não roubem-lhe a alma. Né? Eu acho muito bonito a história do Adjé, porque assim eles se cuidam entre eles, sabe? Se dão a dignidade merecida. Ire, longa vida, ire homo, filhos, ire ou riqueza. Então ali era depositado também riquezas para que o caçador soubesse que ele era bem visto. Então, cantava-se o coro das mulheres, primeiro dia o Bale, encaminhamentos, segundo dia o canto das mulheres, que invocava os caçadores, que faziam um não dormir, um Azium, e montavam este corpo com todos os elementos, depois colocavam as folhas de palmeira, colocavam todas as folhas compatíveis, os pós, as ervas, as sementes, tudo. E fechavam, envolviam esse corpo no lençol, e aí então saiu o cortejo funerário. Exu, Ogum, Obaluayê, Oyá acompanham o cortejo do Adjé. Né? Ogum Tobi, Odé Tobi, Ogum também foi um dos primeiros caçadores. Né? Tem aquela historinha que vieram os 200, mais um, só ficou o mais calmo de todos, que era Ogum, então imagina os outros. Né? E Ogum desbravou os caminhos, tornou-se feiticeiro, Ogum, magia, medicina, remédio. E Odé, caçador. Odé, cargo que designa o nome de caçador. Oxóssi é o orixá Olodé, chefe dos caçadores. Ogum também, Ogum Tobi Odé, o grande caçador. Né? Então, é levado o corpo em cortejo até a tribo, aonde então ele é recebido pela população, colocado dentro de um lugar de destaque ou no pátio, aonde toda a tribo vem render homenagem, se apresentam, e daí já estará preparado um sará, as comidas ao redor daquele corpo que já está preparado. E daí as pessoas dançam, comem da comida, e depois esse corpo é levado até a família do caçador, aonde, num lugar específico da casa, é enterrado o corpo dele. Ele sempre volta, o corpo sempre volta para a família, sempre volta para a sua tribo, sempre existirá terra para te retornar. No Icomojadê, os Molorucó, se fala disso, quando o Bale do Somolorucó, né,
apresenta os elementos, ele apresenta a terra ancestral, né? Que sempre ele vai poder retornar para a terra dele. No rito dos caçadores, o Adjadjé também não é diferente. Ele vai poder retornar para a terra. Ele é um elemento de um sincronismo, né? Os caçadores, pós o enterro, reúnem-se na floresta, na grande clareira, onde fazem uma fogueira, né? E cantam o Areleu Koje Moraju, Areleu Moroteco, Ajo, Oniarae, Arutimodeke, Ajo. E ali o Olodé, o Bale, sacerdote Olodé, joga os elementos compatíveis aos caçadores e define quem, ou da tribo, ou da sociedade, ou da família daquele caçador, virá ocupar o seu lugar. Arolê é um título que ele herdou. Então ele pode ganhar um nome como Arolê Jigaoque, o grande caçador do alto. Arolê Odé Salé, aquele que caça no baixo, né? Nas espreitas da floresta. Arolé Bocofum, aquele que vai na frente para espantar a caça, para trazer para os caçadores pegarem e ser infalível, né? Se faz muita alusão ao Olodé Demin em Irelé, que em Irelé seria seu filho também, né? Oxóotossi, caçador de uma única flecha. Caçador de uma única flecha não pode errar o alvo. Então, o grupo dos Bocofuns era muito necessário porque espantava a caça para que, então, os Oxótossis pudessem unicamente não desperdiçar munição, flecha. No Jeje, Aru recebe uma espingarda. E daí as pessoas até... Nossa, espingarda, o que tem a ver? Com as invasões do Dahomey pelos franceses, ingleses, etc., pelos próprios iorbanos, né? Eles aprenderam a conhecer a arma de fogo. Tem muita gente que brinca dizendo papapum, né? Conhecer a arma de fogo, a espingarda. E aprenderam a usar isso nas suas caçadas para manter a alimentação de suas tribos. Então, levava esse fuzil, né? E leva esse fuzil em muitos lugares, muitas casas. Está errado? Não. Não está errado. É diferente do que você aprendeu? Pode ser diferente do que eu aprendi, mas foi a ramificação que eles receberam nessa forma por causa das invasões. Se o teu inimigo chega com uma bomba atômica, tu tem que fazer uma bomba maior que a dele para vencer. Se o teu inimigo chega, você usa uma flecha, ele usa uma espada, você vai aprender a usar uma espada, um facão, um adá, né? Se ele vem com uma arma de fogo, você vai aprender a usar essa arma de fogo para se defender tanto dele, como usar para um elemento maior. Vejamos que os caçadores, eles sempre pensam no conforto da comunidade, né? A alimentação, a subsistência da comunidade, da tribo. Então, respeitem os caçadores, porque são eles que trazem o progresso e a dinamização e as histórias da floresta para todos nós. O rito do Adjadjé não se ouve muito falar hoje em dia, né? E ainda existem casas que fazem os cantos, né, de Uaro, Areleu Oko Moraju, Arele O Morodé Corajô, e assim muitas casas cantam de uma maneira diferente, mas falando sobre estamos dançando todos com o herdeiro. Isso vem do rito Adjadjé. Quando eu falei em Bale do Icomojadê, quando eu falei em Bale de Olodé,
também poderia ter falado de Bale de Bolonã, Bale de Oluponã, Bale de Balogun, né? Bale é o sacerdote que cuida responsável de uma facção de um determinado orixá dentro de uma tribo. Os Oluponãs, por exemplo, são de Exu, tendo o Opotum, o Opoci, seus auxiliares, ou Dagã, como diz no Queto, né? Assim também como no rito de Balogun, de Ogum, né? Outras pessoas dizem que Balogun é Bolonã, sabe? Vai conforme a região, a tribo e o sotaque de cada grupo. Então não vamos, né, dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, né? Então, os bales são sacerdotes que cuidam de um determinado ilé orixá. De Exu, de Ogum, de Oxum, de Oxalá, de Obá, de Oyá, de Iemanjá. Cada casa tem o seu grupo, sendo o Bale Olodé da casa do orixá Oxóssi, da casa dos caçadores. Esse que executa todo o rito. Tem o Bale do Icomojadê, que vem para batizar a criatura. Eu friso muito Icomojadê, o nome, o Orique, né, convergente, vai fazer uma alusão a toda a família, a todo o histórico da tribo, da família íntima e da própria existência daquela criatura. Esse Oruco e esse Orique são muito bem observados dentro do rito dos caçadores. Do rito Xoté, no Adjeché, ni Odé, que Onló Afibô, daquele caçador que hoje partiu para sempre, né? Ele tem que ser chamado muitas vezes. O espírito tem que ser encaminhado, chamado muitas, diversas vezes no Azium. Então vamos dar uma resumida. Caçador, Cufô, Onló Afibô, morreu, foi embora para sempre. Seu corpo é levado para a clareira da floresta, onde ele é preparado em um grande alá, corpo. O Baleolodé vem, desmagnetiza, junto com seus auxiliares, né? O Otum e o Ossi, o Pootum, o Poossi, o braço direito e o braço esquerdo, e as Iás, as mulheres senhoras casadas com os caçadores, se reúnem todas e ajudam no preparo do corpo, o qual é depilar o corpo inteiro e remontar no seu corpo todas as suas ramificações que são compatíveis aos seus orixás. Orixá Ori, o próprio Oriapuerê, é Orixá Ará, Otum, Ossi, Ioló, e ali ele é remontado. Feito esses cortes sobre folhas específicas, folha de runti, folha de euelará, acocô, igui, rocô e assim por diante. Ali é preparado naquele corpo todos os pós-lembês, todas as comidas compatíveis àquele ritual de encaminhamento. Então as mulheres fazem o primeiro canto, aonde chamam todos os caçadores, né? Orim, Ninu, Odé, Niafefé. O canto dos caçadores está no ar. Na floresta existe um silêncio muito absoluto, por causa da espreita, né? Então se ouve a grande distância. Os tambores chocos tocados, são um ruído baixo, né? Demonstram que existe um funeral, um adjé. E os caçadores de todas as tribos, durante o primeiro dia que as mulheres estão executando os cantos. Que cantos são esses? São os cantos convergentes à família daquele caçador,
ao ori daquele caçador, ao eledá daquele caçador, ao corpo, ao caminho, todos os orixás que sagraram ele, toda a família, toda a tribo, e esse canto é ouvido no vento. Orim Niafefé, se vai pelo vento, e daí todos vêm, prestam suas homenagens no terceiro dia, e encaminham o corpo até a família, onde ele vai ser sepultado. Primeiro ele vai ser recebido pela tribo como um herói, que ele foi a vida inteira, porque todos estão vivos graças a ele também, que providenciou a comida. E daí ele é enterrado. Os caçadores se retiram para o clã dos caçadores na floresta, aonde vai ser definido através do Bale Olodé quem vai tomar o lugar daquele caçador que morreu. E daí esse caçador é iniciado no mistério da floresta. E daí ele toma o lugar daquele. Se porventura existir a Tunuaie daquele caçador, quando nascer aquele reencarnação dele, ele será já encaminhado, quando tiver idade, para o clã dos caçadores, onde ele vai aprender e vai tomar também o lugar do seu ancestral. Aquele que tomou o lugar que Arolê, que herdou, ele vai continuar ali, porque ele já é mais velho, mais experiente. Lembrando que o culto dos caçadores, eles levam muito em consideração a idade, que é um irê, a longa vida, mas a sabedoria e bom do Agbaba, a sabedoria dos velhos. Não é difícil de ver hoje em dia pessoas dedicadas ao culto de Oxóssi, Ogum, Odé, que têm uma ligação muito forte com pessoas mais maduras a nível de aprendizado. São pessoas muito interessadas e interessantes, né? Então, feito o Adcheché, então o Arulê vai tomar o herdeiro e daí ele vai dançar Arolê ko Morajô Ojo Keuajô. Todos dançaremos como o herdeiro. Isso existe também no rito. Muitas casas de candomblé, no Queto, no Jeje mesmo, aonde no escolher o novo sucessor do Ori, Axé, do Ori Ebé, o chefe supremo da sociedade, ou os outros, é feito um ritual semelhante ao se esconder na floresta e definir através de 17 babalorixás e um bale de Orunmilá, ao qual vão definir quem vai herdar o lugar, né? E o Onibodé abre um cantinho da porta, chamando, mas isso é uma outra história. Hoje era a Djedjé. Então, assim, gente, africanos e africanas de todas as cores, hoje eu estou camuflado, em homenagem aos caçadores, para me mesclar na floresta. E africanos e africanas de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo, unidos pelo axé. Essa é uma breve história que eu ouvi por aí, ali, aqui, junta um pedaço, junta outro, como um quebra-cabeça, que é como olhar a floresta e tentar identificar o que se está vendo. Abrir o olho, silêncio, ouvir, sentir o cheiro, sentir o gosto. Por isso chama Oriodé, a cabeça. Tem uma historinha que diz que Oxóssi partiu numa caça e teria morrido. E todas as pessoas procuravam a sua cabeça, né? Procuravam ele. Ori, a cabeça é o que nos leva, né? E depois de 7 anos, Oxóssi apareceu novamente, dizendo não estar morto, que ele conheceu a morte, mas ele não estava morto, que ele estava vivo, né? Até existe uma coisa que dizem Odé está vivo, Odé está na terra. Mas isso também são umas histórias que a gente ouve por aí, como existe a história de que Oxóssi se embrenhou muito na floresta e comeu do ejó sagrado, do Dan, que não deveria, e
matou, cortou em pedaços, levou para casa, e quando Oxum viu, entrou em pânico e fugiu para a cidade. Oxum era esposa de Oxóssi, Oxum-Oquê. E quando ela retornou no outro dia, só existia o rastro da serpente indo para a floresta, porque a serpente era sagrada, era Dã, que ele não poderia ter caçado ou comido. E Dã canta: eu não tenho pata, eu não tenho penas, não tenho chifre, né? Algumas têm. Eu não sou comida de Oxóssi. E Oxóssi assim mesmo teimou, caçou, levou, preparou, a cobra se metamorfoseou e devorou ele. E levou Oxóssi para a floresta. 7 anos depois ele surgiu, renascido, chamando-se de Odé, o caçador. Então essa é uma outra história que a gente ouve por aí. Tem uma outra história da cabeça, né, que diz então que as mulheres do clã dos caçadores, as Iás, Odés, e as Iazotins, foram para a floresta e encontraram somente a cabeça que os animais não teriam devorado. E num grande ojá, todas elas unidas trouxeram essa cabeça cantando, em homenagem ao caçador que tinha sido encontrado, e então pôde-se fazer o rito do Adjejé para que ele fosse para o Orum. Isso também é uma outra história. Gente, esse era a parte que eu queria falar sobre o Adjejé. Existe Awons? Existe segredo, existe cânticos, existe. Né? Mas é só uma história. Vamos ouvir as histórias e vamos montar nossa história.